Salve, salve, salam aleikum, sejam todos bem-vindos ao canal do Machadão. Eu sou o Trader Machado, trader de opções binárias. Se você acabou de chegar de paraquedas, ative o sininho das notificações, deixe uma machadada no like. Assista o vídeo todo, depois você dá sua machadada. Mas se já quiser adiantar, o conteúdo é top, então já deixa uma machadada aí. Galera, é o seguinte, seja bem-vindo, se você é novo, né, mais uma vez. Esse vídeo que vai entrar aí, que você vai assistir agora, ele tem 1h20, mais ou menos. E é um vídeo de live que eu fiz com o pessoal. Foi uma live que eu fiz com a galera da área de membros e os meus VIPs, tá? Nesse vídeo, gente, tem falas muito importantes. Tem discursos. Tem pessoas falando sobre a rotina deles, sobre como eles evoluíram no mercado. Então é um vídeo muito importante. Assista ele até o final, certo? Porque eu tenho certeza que vai agregar no seu conhecimento, no seu aprendizado, na sua vida, certo? São alunos meus que hoje já amadureceram bastante e que eles estão passando um conhecimento de amadurecimento muito importante, certo? Se você não está na área de membros ainda, é um valor simbólico, apenas R$ 50 por mês. Você vai ter acesso a mais de 25 aulas, lives de estudos, de operações, de mindset. Você vai participar do grupo, né, de aluno, onde eu faço as lives, pelo menos 2 vezes na semana. A gente está tentando fazer 2 lives, né? Uma de mindset, uma de estudos e tira dúvidas, mas a gente vai aumentar essa frequência comigo, com a professora Cida e com o Cuca, tá? Pra gente estar fazendo essas lives de financeiro, mindset, estudo da lógica do preço, ok? Então, sem muito quatiá, sem muita enrolação, te convido a assistir esse vídeo até o final e ouça cada palavra que está sendo dita nesse vídeo, de alunos meus, tá? Minha também, e por pessoas que realmente estão evoluindo, estão tendo uma visão diferenciada do mercado, certo? Sem muito quatiá, deixa uma machadada no like, vamos pra cima, tamo junto, já se inscreve, tá? Se inscreve e vire membro, vale a pena. Eu digo a você, vale a pena ser membro do meu canal do YouTube. Tem a opção de pagamento cartão de crédito, que é apenas no YouTube, aqui no YouTube, e tem o pagamento no Pix, que é outra plataforma, tá na descrição desse vídeo. Valeu? Salam aleikum, fui! Ai, 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 machadada nela. Ai, ai. Ó, presta atenção. Ontem eu botei até no. Eu postei aí, porque eu não tenho quatiá, eu posto mesmo. Tomei um nós que foi o seguinte. Olha lá. Quem já viu as aulas de lote sabe isso aqui, ó. Existem marcações no gráfico. Toda marcação no gráfico é referência. Aqui eu tenho uma linha, certo? Que a partir do momento que eu marcar essa linha, para cima é compra e para baixo é venda. Independente do que aconteça aqui em cima, quando o preço vir nessa linha e ficar acima dela, é compra, tá? Independente do que aconteça, quando esse preço passar para baixo e ficar abaixo, é venda. Eu tô falando que isso é uma leitura fixa, é uma leitura padrão, é uma leitura que você vai ter ela a vida toda, o tempo inteiro, sob qualquer momento, qualquer circunstância. A leitura vai ser essa, sempre, tá? Ok. O preço simplesmente ele veio, uma carreta desgovernada, veio, só vela de força, retraiu e ficou acima da minha linha. A leitura padrão é compra. Não importa o que aconteça, é compra. Sempre vai ser leitura principal. Compra. Leitura de compra. Machadão, agora o preço veio e rompeu. Passou para baixo. É venda, meu amigo. Não importa. É venda. Se passou para baixo, é venda. Mas o que é isso que você está falando, Machado? O que é isso que você está marcando? Não importa. É o que eu estou marcando. A marcação. Não importa se é lote, se é comando, se é vela de força, se é dupla posição, o que for. A leitura vai ser essa. É referência. É padrão. Passou para baixo, tá? O preço volta para cima, ó. O preço vem, aí ele volta, tá? Ah, ele volta com força. Ficou abaixo a leitura de venda. Vai ser sempre leitura de venda, padrão, sempre, a vida toda, ó. Tome lá.
Não importa o que aconteça aqui embaixo, não importa se é vela de força, não importa se não tem nova baixa, não importa o que for. Se ficou abaixo de alguma referência que você encontrou, é venda. Ok? Ok. De novo, passou pra cima, Machado, ó. Passou. Eita, deixa eu botar a vela. O preço veio e passou pra cima. É compra. Não importa, é compra. Tá? Se rejeitou, voltou, ficou acima, é compra de novo. Até quantas vezes, Machado? Até 3 vezes no máximo. Eu tô falando de quê? De um início de lote. Eu tô falando de quê? De um comando de força. Eu tô falando de uma vela de força. Nova posição também, sendo ela a vela de força, fazendo rompimentos, dando até continuação. Essa linha é referência, não interessa. A leitura vai ser sempre essa. Ah, Machado, mas espera aí. Agora o preço veio, pum, ficou acima, passou direto. Não importa o que o preço faz aqui, a leitura de compra. Se desceu, é porque momentaneamente existiu o que? Confluências mais favoráveis para o preço continuar. A leitura de compra é apenas o preço ficar acima da linha. É padrão. Você sabe que ela pode te dar um loss se você tiver uma boa leitura de venda. Ah, Machado, mas eu comprei. Você tinha outra leitura de compra a não ser a referência em si? Não, não tinha. Era só um comando mesmo. E o gráfico estava se portando como? Qual eram as confluências do momento? Qual era a leitura? Quais mais confluências você tinha no momento para o preço continuar? Tinha mais de uma, duas, três? A parte. É por isso que eu falo. Se você tem leitura padrão, você entrou só pela leitura padrão, meu irmão, paciência, você entrou. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que você tem que fazer é entender, é estudar e procurar absorver o conhecimento. Alguém levantou a mão, deixa eu ver aqui rapidão. Lote, veio confirmação acima de lote, é. Quem foi que levantou a mão? Pode falar. Não, o Praz tá aí, hein, nego, velho? Você apareceu, hein? Finalmente. Quem foi que levantou a mão? Desistiu? Tá bom, eu vou continuar. Beleza. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a operação. Eu vou achar a operação que eu postei e vou colocar aqui pra gente olhar. Não, na verdade, o melhor é assim, ó. Tá aqui, ó. Pera aí que eu vou achar ela. A operação tá aqui. Deixa eu pegar aqui, já achei. Olha lá. Deixa eu tirar aqui. Pronto, maravilha. Qual foi a leitura que eu tive para venda? Tomei logo, o preço subiu. Arremate, mas o preço já arrematou, já fez o que tinha que fazer. Diante do arremate, o preço ele já concluiu a função dele. Qual é a função? Qual é a obrigação, né? Digamos assim, a obrigação, fazer a continuação do movimento. Arrematou dentro de um comando. Vocês conhecem arremate. Arrematou dentro de um comando. O que tinha de fazer já fez, continuou o movimento. Beleza. Só que nova baixa, ó, arremate, nova baixa, tá criando estrutura de venda. Só que o preço ele ficou acima do rompimento. Outra coisa que eu analisei, olha que interessante. Isso aqui é uma nova posição, ó. O preço está conectado na nova posição. Conectou na nova posição. Mais uma leitura de venda. Vocês veem a minha reação no vídeo que eu vi tudo isso, mesmo assim eu vendi. Eu vendi porque eu tava priorizando a venda, mas eu sabia. É tanto que no início do vídeo eu falo, confirmou. Confirmou o que? O rompimento. Isso aqui é uma confirmação de rompimento, ó. Essa retração, o preço ter ficado acima das últimas posições, o último lote vendedor é esse, ó. Para pra olhar, para pra analisar. O comprador entrou aqui, ó. Pum, beleza, mas já tá arrematado, beleza, tranquilo. Fez o que tinha que fazer, desceu mais uma.
Voltou da nova posição, beleza? Vela de força. Isso aqui é um preço expressivo de rompimento. Então ele rompe toda a região, toda a entrada de venda que eu tenho aqui. Perceba, ó, é um topo acumulado, ó. É um topo duplo. Essa vela decidiu a parada, ó. Pum, decidiu. Ela falou: meu amigo, o comando é meu agora. A parada tá comigo. Se eu tiver qualquer retração no rompimento ou na abertura dessa vela, é leitura de reversão, pô. É leitura de reversão. Não tem pra onde correr. É leitura padrão. Então, diante do quê? Diante da retração, uma coisa que eu falo muito, que nem todo mundo observa, né? Eu também não, eu não friso assim, eu falo mais nas minhas operações. E eu vou frisar aqui com vocês o que é. Observa o último movimento da vela que está acontecendo. O último movimento dela. Se ela impulsionou, se ela voltou. Ela foi ou voltou? Porque se ela te dá uma retração, toda vela que te dá uma retração, digamos que nos últimos 10 a 5 segundos, em uma vela de força, em uma formação, em um domínio, ela tende a reverter. Se ela te der essa retração, nos últimos 10 segundos. Pode observar, no YouTube, Instagram, eu ainda falo, eu só quero uma retração. Ou muitas vezes eu quero pegar um fluxo, eu só digo, só deixa uma nova baixa. Ou só deixa uma nova alta, que eu vou continuar o movimento. O movimento atual do preço, ele é muito importante. Você não vai deixar de analisar o passado de jeito nenhum. Pensei que eu tava no gráfico. Eu tô no vídeo aqui. Então, muito, porque você vai ter a percepção. Outra coisa que eu vacilei, outra coisa. Aqui, ó, tá igual praticamente, ó. Topo duplo, aqui tem um fundo duplo e aqui já tem um fundo mais alto. Aula de estrutura, a partir do momento que eu tenho um fundo mais alto, meu amigo, o preço vai tender a buscar o movimento de alta. Não teve conversa aí. Não teve conversa. Então, isso é muito importante. Você ter a leitura, você saber a leitura que você vai utilizar. Ah, Machado, como é que eu busco melhores oportunidades? Você tem que conhecer todos os tópicos da lógica do preço e você tem que saber o que você busca. Qual tipo de entrada você está buscando? Ah, mas eu tô vendo um comando, eu tô vendo uma vela de força, eu tô vendo isso, eu tô vendo um lote. Pera aí, pô. Nesse momento que o gráfico tá se mexendo, o que é que você tem de referência? É isso que você busca, pô. É isso que você vai buscar. O que é que eu tenho de defesa aqui? Poxa, eu tinha uma vela de força, eu tenho um lote que se ficasse acima era compra. Pô, mas você vendeu diante de quê? Diante de uma formação de estrutura, arremate, não tem nova alta, nova baixa, o preço adentrou, querendo ou não, a essa região e aqui, ó. Pronto. Era leitura boa de venda, muito boa. Sim, claro que era. Velho, mas não adianta, pô. O preço retraiu, ficou acima desse primeiro registro, que é uma nova posição. Ficou acima travou aqui, né? Tá travado na abertura do lote, onde tem comprador nesse travamento. Nesse travamento, o comprador tá entrando aqui, ó, anteriormente. Eu tenho fundos mais altos, primeira formação da estrutura. Eu falo muito que a primeira formação da estrutura é uma região. A primeira formação da estrutura, ela é diante, ó, acumulação, né? Fundo duplo, fez a primeira formação. Se eu tenho referência por aqui, ó, a minha defesa vai estar desde o rompimento ao início da formação. Se o preço me dá uma resposta de compra nessa região, ela tende a reverter. Ela tende a te dar logo uma retração, a primeira formação. Ela tende a ir lá e voltar. Pico de vela, claro, sempre. Nunca vai ser depois que passou o tempo, não. Abriu, foi lá, você tem retração. E se ele manteve a retração, ele tende a reverter diante da força de rompimento. Ok? Tranquilo? Top, top demais. Você. Valeu, Alex. Machado, nesse caso, podemos dizer que temos leitura para ambos os lados? Tivemos leituras para ambos os lados. De certa forma, sim. Mas é aquela coisa. O momento do gráfico prevaleceu a compra diante das referências que eu tive aqui. A formação da estrutura, a vela de força em si e a confirmação do rompimento. É como eu falei, ó, a venda ela já aconteceu diante do arremate, pô. Ela já foi embora, já aconteceu. Já
Já fez o que tinha que fazer. Podemos até chamar de uma obrigação. A obrigação do arremate já aconteceu. A obrigação do comando é pagar uma retração, é dar uma reversão se não romper. A obrigação da venda diante da formação de venda aqui desse preço de estrutura que está aqui mais para trás, ele já aconteceu, que foi essa continuação aqui. Fez o que tinha que fazer. Quando chegou mais embaixo, é igual aquela coisa, né? De que você tem o retângulo aqui, aí você tem o. Muita gente. Eu que já vi essas besteiras, essas maluquices. Cada um usa de uma forma, né? Bate e rebate. Aqui é venda, aqui é compra. Aqui é venda, aqui é compra. Aqui é venda. Toda vez que chegar. É o suporte de resistência. Toda vez que chegar nessas regiões, isso vai acontecer. Mas a gente precisa ter a referência e a estrutura e a formação gráfica para saber se realmente vale pegar a venda aqui em cima, se vale pegar a compra aqui embaixo. Né? A venda aqui em cima diante da formação e a compra aqui embaixo diante da estrutura. A formação também prevaleceu. Pode fazer uma pergunta? Pode, pai? Deve. Essa vela é a última de alta aí que o vídeo está pausado, aí tem essa outra vela vermelha aí. A segunda aí, a outra. Tá. Essa vela vermelha aí, essa penúltima, essa vermelha, esse comando lá não defendeu a nova baixa? Esse comando lá atrás. Pera aí. A gente tem. Você tá falando dessa vela vermelha aqui, a Isso, última? essa vela sentiu aquele comando lá atrás, ó. De qual comando você tá falando? Aqui. Comando de compra ou de venda? De compra. Comando de compra a gente só tem esse. Aqui. Não, em cima aí. Você consegue marcar? Pra gente ver? Não, aqui, ó. Não tô conseguindo, não. Tem uma canetinha do lado esquerdo da Tem tela. esse martelinho aí onde você marcou. Tem essa vela de comando, tem um martelo e a outra. Eu tenho não é um comando. Essa verde. Ó, comando de compra. A gente só tem esse que eu marquei, mais nenhum aqui. Mais nenhum. Ô, Ryzen, A gente fala o horário, Ryzen. Fala o horário que você quer fala chegar. o horário. O Machado fica mais fácil. Comando de compra a gente só tem esse e aqui é de venda. Mas nenhum aqui nesse cenário. Aqui perto. Nenhum. Eu acho. Vai ser o final de taxa aí, não vai? Depois da posição que ele tá falando? Aí, Aqui? essa vela aí. Essa vela que você marcou aí agora. Ah, Isso vai sim, ser final sim. de taxa. Aqui é Isso um final de. É porque tem pessoas que ensinam como comando nível 1, 2 e 3. Certo. Entendeu? Mas aqui pra mim é um final de taxa. Aqui pra mim é uma vela de força. E faz sentido, assim, ó. Ficaria melhor pra mim se ele tivesse retraído aqui, ó. Onde tá essa linha. Tá, mas Querendo ou não- eu falo o corpo dela pra você ver. Ele não teve força pra romper ela. Pra romper ela aqui embaixo. Isso. Não, em cima. Ah, não, pra porque- dentro, pra entrar Isso, nela. isso. Ah, eu não, ó, vamos lá. Eu não analiso o preço retornando para compra. Se a venda tá descendo, a venda volta para venda. Para mim, ela não volta para compra. A venda volta para venda de cima para baixo e a compra volta para compra de baixo para cima. O que eu analiso de interesses e referências perante a venda e a compra é o quê? Aqui, ó. É aqui embaixo, na abertura da compra, na defesa da compra que tá tanto no rompimento que ela faz, que é diante do quê? Dos 50%, o meio da vela, né? Os 50% da vela, 30, 40, até 70 no máximo, e a abertura e o pavio. Mas dizer que ela não conseguiu romper para dentro aqui ou não, aqui no caso, ela não rompeu para dentro da venda. Ela não conectou com a venda. Então eu não vou olhar conexão de cima para baixo, venda com compra. Eu olho conexão de cima para baixo, venda com venda. Conexão de baixo para cima, compra com compra. Isso foi o que eu aprendi com Augusto, que é o meu mentor, e é o que eu ensino e é o que sempre deu resultado. Não que esteja errada a sua visão, mas é que eu não analiso dessa forma e não ensino dessa forma. Então, nesse caso, Show de bola. massa. Show de bola. A retração e a conexão não aconteceu com a venda. Né? Mais alguma pergunta? Ô, Machado, Fala, eu queria te pedir uma gentileza. Hum. Se você pode repetir isso aí que você falou um pouquinho mais devagar. Tá, vamos lá. Show de bola. Nós temos aqui, ó. Eu vou fazer melhor. Eu vou desenhar aqui. O retorno da conexão. Vamos lá. O vendedor ele está descendo. Ok? Ok. O que eu tenho de referência para a continuação de movimento é o vendedor ele conseguir se encontrar com o vendedor. Porque se um imã
sentido contrário, ele não faz conexão. Ele não cola um no outro. Ele vai colar se for igual. Então, se eu tenho um vendedor aqui atrás e a venda conseguiu voltar para dentro da venda, aí sim eu vou ter leitura de continuação do movimento. A conexão e confirmação de retorno. Se eu tenho comprador, ao invés de eu ter assim, ó. Porque, gente, sempre vai ter vendedor aqui, ó. Ó. Sempre. Se eu tenho um comprador aqui, ó. Se eu tenho um comprador aqui. E o preço não tá lá em cima e o preço tá aqui embaixo. Ó, o preço tá aqui embaixo. Só depois que ele passou lá pra cima. Quando ele voltar, ele vai se conectar com a venda que eu tenho aqui. Eita, deixa eu botar uma seta. O vendedor, ele vai se conectar com a venda que eu tenho aqui. Não com esse comprador aqui, ó. Não com esse comprador. Se o preço retrair, ele vai estar retraindo porque em algum momento o comprador ele conseguiu romper. Então a retração vai vir do rompimento, vai vir da resposta compradora diante da saída da compra com a venda. A venda ela tá da linha para baixo, a compra da linha para cima quando rompe com o corpo. Se o comprador rompeu e eu tive a retração, eita, peraí. Eu tive a retração, ó. Eita, um quadrado, Machado. Eu tive a retração. Oh, meu Deus, é venda. Aqui, agora vai. Eu tive a retração, o vendedor retraiu por causa do comprador que rompeu. Ah, ele não se conectou com quem? Com a própria venda. Para fazer a união. Vamos se unir para a gente ter força para continuar o movimento. Ele não conseguiu ter contato um com o outro vendedor. Certo? Ah, Machado, peraí. Muitas vezes, eu já vi até pessoas ensinando que eu tenho um final de taxa aqui. Muitas vezes eu tenho... Olha, gente, isso é só por causa do rompimento. Só por causa do rompimento. Não é por outro motivo. Tá? Se eu tenho aqui um final de taxa... Aí eu tenho... Vamos supor que vai ser assim, ó, o cenário. Eu tenho uma venda bem aqui. Aí, o vendedor... Ó, presta atenção. O vendedor... Ah, Machado, eu tenho um final de taxa e eu tenho uma retração no final de taxa, ó. Beleza. Pera aí. Você teve uma retração lá em cima. No final de taxa que tá aqui embaixo. Então o preço pulou no gap? Se pulou no gap foi o comprador que teve o espaçamento, a manipulação. Mas não teve gap. Então aconteceu o que se não teve gap? Aconteceu o rompimento. Retraiu por quê? Por causa do rompimento. Só retraiu por causa do rompimento. Aí, olha que legal. Olha que legal. O rompimento tá nessa margem. No 50%. Tá aqui embaixo, às vezes, nos 30% ou 40%. Aqui em cima, nos 70%. Machado retraiu exatamente por causa do final de taxa? Do rompimento que aconteceu, da venda que veio depois do final de taxa. Entendeu? Ah, Machado, peraí, vamos lá, vamos lá. Agora o negócio vai dificultar pra você, nego velho. Agora eu quero ver você explicar. Vai ser assim agora, ó. Deixa eu fazer aqui o desenho. É preto, Machado. Apaga esse negócio porque é preto. O preço, Machado, simplesmente, ó. Continuou, continuou. Continuou. Agora você vai ter que me dizer por que que retraiu lá no final de taxa, ó. Bem no final de taxa retraiu, Machado. E agora não tem rompimento. Possa ser que tenha aqui atrás, mas lá atrás, mais longe. Vamos supor que tá longe. Ou aqui, ou até mesmo aqui, ó. Aqui sempre vai existir rompimento no gráfico. Qualquer vela, sempre. Maioria das vezes, tá? Os 80% vai ter rompimento. E agora, Machadão, me explique por que retraiu aqui. Deixa eu botar branco. Ficar mais bonitinho pra enxergar. Retraiu aqui, ó. Não tem uma referência aqui de reversão para acontecer o rompimento. E agora? Por que que esse preço retraiu bem no final de taxa? Ô Machado, Oi. será porque seria de repente por causa de uma pressãozinha de compra aí, injeção de compra ou não? Boa, a injeção conta. Exatamente. Vamos lá, vamos para referência. Referência que eu falo. Se eu tenho um preço fechado, depois do preço fechado, o que é que vai nascer? Um preço novo.
Todo preço novo é referência. Diante desse preço novo, se você tem um primeiro registro, o que é que o primeiro registro faz? É referência. Ele tende a te dar retração. Então ele vai dar essa retração porque aqui existe um preço novo. Um novo posicionamento comprador. Muitas vezes vai estar diante de um fluxo, diante de rompimento lá para trás. E aí ele tende a te dar essa retração aqui. E reversão caso não rompa. Caso não rompa não, se retraiu é porque ele realmente não rompeu. Certo? E se tem espaço, muitas vezes ele retraiu e ficou mais acima, ele tem espaço para chegar lá. E se o pavio não é muito grande assim, ele pode reverter. Porque se o pavio é grande, vira interesse. Ele pode acabar querendo buscar mais a retração diante da referência. Eu tenho preço novo, primeiro registro. Ele tende a dar a retração. E ainda mais se for uma nova posição, ó. Nova posição. Essa vela, ela vai ser a nova posição tanto de continuação quanto de rompimento. 2 em 1. Eu tenho um rompimento aqui da venda. Pós-rompimento sempre vai ter uma nova posição. E pós-reversão, continuação sempre também vai ser uma nova posição. Perguntas e respostas. Ô, Machado, é o seguinte, vamos supor, tem essa vela de fechamento aí, no caso, aí abriu uma nova posição. Ok. Por exemplo, e se do lado dela, isso se torna, por exemplo, se do lado dela tiver uma dupla posição de venda que ela rompeu, isso se torna esse primeiro registro mais forte? A própria vela do primeiro registro fez o rompimento, né? Eu falo isso. Digamos que sim. Digamos que sim. Entre aspas, porque não existe nada mais forte. A estrutura que conta. Vamos lá. Você tá falando que tem uma dupla posição aqui, né? Isso. Show. Aí a vela da nova posição foi ela quem rompeu, né? Sim. Ótimo. Mais um ponto positivo para essa retração acontecer. Foi ela quem fez o rompimento. Ela quem decidiu. Ela quem forçar por fora da entrada vendedora. Então ela vai querer fazer o quê? Fazer o domínio do gráfico. É mais um ponto positivo de referência para você pegar o pico de vela, o preço dá um pulo aí na nova posição. Entendeu? Show, show. Mas, vamos lá. Cara, Então, é fogo, hein, mano? aqui Tá. essa operação, bicho, eu já entrei sabendo que ia tomar lá, velho. Sabe quando você tem E o pior é que no vídeo, cara, deu pra ver sua expressão, entendeu? Uhum. Porque depois que você se ligou que ia tomar loss, você mesmo acabou já falando. Foi, pô. Depois que eu tava editando ele ali, eu falei, nossa, cara. Era uma entrada linda de compra, era uma entrada perfeita de compra. Eu tava vidrado. Mas é aquilo também, né, Machado? É um loss também que, assim, o que que acontece, né? Às vezes a gente acha que a gente não vai tomar o loss, né, mano? Que a vida é só de ganho. E, na realidade, o loss, às vezes, é uma pequena distração que você teve ali, você já tomou tinta, né? É verdade, cara. Para você ver, você só foi perceber o de fato que havia acontecido quando você foi editar, né? Foi. Pô, caramba, agora eu entendi porque eu tomei loss. Quando eu editei, eu olhei com mais calma, entendeu? Porque assim, ó, é importante, gente, a gente filmar, a gente printar e analisar o que a gente. Eu não digo nem printar, eu digo melhor você gravar a sua operação, ela fica mais viva. Ela fica mais viva pra você. Porque o preço se mexendo ali, ó, depois que passa, que você faz uma operação, você consegue captar detalhes que na hora você não consegue ver. Isso vai trazer o quê? O feeling de que todo ponto é observável. E é válido, né? Tudo é válido no E gráfico. pegando o gancho de vocês, o que eu acho mais interessante, depois que eu conheci o Machado, vendo os vídeos, interagindo aí, e agora fazendo parte aqui do grupo de membros, o que me deixa mais feliz, mesmo quando o loss vem, é saber hoje entender o porquê que eu tomei o loss e porquê que eu tomei o win. Hoje eu entendo. Sim. Hoje não é nada aleatório. E antigamente, antes de eu conhecer vocês, era algo que eu falava, não, o gráfico me entrolou, que não sei o quê. Então, assim, não tem nada a ver, cara. Não Você tem sabe que, ô Raizi, você sabe que tem um negócio interessante, até eu e o Machado, às vezes a gente, numas resenhas que a gente faz aí, a gente fala muito aí com os alunos, né? E tem uma coisa que eu falo muito, e que eu vou repetir hoje para gravar para vocês.
o gráfico, ele não tem sentimento, então não tem como ele trollar. É Sim. verdade. O gráfico não tem sentimento, ele não sabe, o gráfico não sabe se vocês têm conta para pagar, se vocês não têm, se vocês estão separando, se vocês estão casando, se vocês vão ter filhos, se vocês não vão ter, se vocês estão passando necessidade ou não. O gráfico não sabe disso, então não tem como ele trollar. O que acontece é justamente o que a gente está falando, né? E assim, cara, não tem muito o que fazer. Por isso que eu sempre bato na tecla. O Machado sabe disso, eu sempre falo sobre isso, cara. Graças a Deus. Eu sou um cara muito disciplinado. Tem que ter disciplina para cumprir gerenciamento. Ah, isso é Tem verdade. que ter. Por quê? Porque se você não tem disciplina para cumprir seu gerenciamento, uma hora dessa você vai quebrar. Por que você vai quebrar? Porque você não vai concordar com aquele loss. Não, mas a minha leitura era de venda. Não, tem que dar venda. Aí o que acontece? Na outra vela eu faço o quê? Venda de novo. E vai dar loss de novo. E aí você, daqui a pouco, quando você for perceber, você está com a banca toda zerada. Você verdade. quebrou sua banca. Já fiz demais isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Todo mundo. Você acha que... Todo mundo. Machado, você pode falar melhor do que eu. Você acha que nunca... Gente, você acha que o Machado nunca quebrou banca na vida? Eu tô falando que eu acho que eu nem vou mais operar aqui. Eu vou deixar pra mais tarde. Eu vou abrir outra live mais tarde. Não vou operar não, porque foi tão top essas aulas aqui. Que Foi top mesmo, cara. Foi senão vai passar muito mano. tempo, vai passar muito tempo e tal. A gente já tem um tempinho legal aqui. Aí mais tarde, de noite, talvez eu abra. Aí eu vou usar as duas bancas pra gente só operar. E é aquela coisa. Você pode quebrar. Você pode. Pode. Você só não pode criar um hábito nisso. E não é que isso tem que acontecer. Isso só vai acontecer diante do teu emocional. A quebra não é o loss, olha só, é diferente. Quebrar banca e tomar loss é bem diferente. Você pode tomar loss, você só não pode deixar a banca chegar no zero. Outra coisa, você não vai deixar a banca chegar no zero rápido. Não faz sentido nenhum você fizer um depósito, a não ser que é lucro. Ah, eu saquei já, 5 mil. Ah, vou usar 1.000, posso quebrar. Ah, tudo bem. Mas você tá ali pra manter um gerenciamento, botou 100 reais, 200, até os 1.000. Cara, no mesmo dia você quebrar. Isso é burrice. Você nunca fez isso? Milhões de vezes. É por isso que eu aprendi. Milhões. Até que você falou agora, né, Machado? Até que você falou agora. Você não ia. Aqui você vai fazer a operação um pouquinho mais à tarde, mas você não falou um pouco antes aqui que, olha, gente, já vou deixar claro que eu fiz o depósito, eu estou disposto. Que uma coisa é você estar disposto, quando você dispõe, é porque você aceita. Eu estou disposto a tomar esse loss, porque a minha banca está bem gerenciada. Então, assim, se você está disposto a tomar R$1.000 de loss, poxa, o William ou o Cuca, eu não posso perder R$1.000. Então, quanto que eu posso perder hoje junto com você nas operações? Aí eu posso perder R$10, eu posso perder R$50, eu posso perder R$100. Exato. É um gerenciamento íntimo de cada um também, né? Perfeitamente. A gente Cuca frisa muito no gerenciamento, galera. E é uma coisa que a gente não tem como fazer você gerenciar. Você vai se adaptar ao seu próprio gerenciamento, porque gerenciamento envolve emocional, envolve disposição, envolve cansaço mental, envolve motivação, envolve tudo isso. Então o Machado tá aqui de boa. Hoje eu não operei ainda. Ontem eu fiz algumas operações. Hoje eu não operei ainda. Eu tô disposto a utilizar os valores que eu tenho aqui. E se eu quebrar, eu posso botar mais. Vai ser legal? É bom? Claro que não, gente. É péssimo isso. Mas é lucro do lucro que eu tô disposto a utilizar. Eu já saquei 5 mil dessa conta aqui. Tô disposto a usar. Ficou só 600. Não sei nem como é que vai ser. Outra coisa, corretor Stock. Ela só saca até 5 mil, meu amigo. Ela não vai te dar mais do que 5 mil, não. Não tem como. Ela não deixa você sacar mais de 5 mil. Essa daqui não deixa você sacar. Você pode ter 20 mil na conta. Você só consegue pedir 5 mil. Diferente de outras, né? As outras ainda a gente já consegue, que eu já pedi. Mas qual é o ideal a gente utilizar? Meu amigo, lucrou, sacou. Você não tem necessidade. Isso aí, ó, não é banco. Isso aí é um demônio que vai fazer você perder tudo na sua vida. Essa é a realidade. Porque se você fica na cabeça de que você vou subir, esse dinheiro que tá aqui eu tenho que subir, eu vou subir. Você vai subir pra onde? Pra quê? O dinheiro você sobe na sua conta bancária. O saque tem que acontecer. Eu tô com alunos aqui que tá fazendo saque de 100 conto, velho. De 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, o cara já tá com 5 mil.
Tem um que me mostrou, o cara me mostrou, Machado, eu tô com 3 mil aqui, velho. Livre, porque eu tava sacando 150, 200. Tem 1 mês e meio nessa, só sacando um pouquinho, sacando um pouquinho, sacando um pouquinho. O cara tá com 3 mil e tanto na conta, velho. Por quê? Sabe que Ele já tá na cabeça dele. O que eu lucrar, eu vou sacar. Fala, Cuca. Sabe uma coisa que eu estou fazendo, Machado? Mas isso daí fica para um outro vídeo, um outro papo que nós vamos fazer, até para estruturar aí uma educação financeira para o pessoal aí. Sim, perfeito. Uma coisa que eu, William, tá? O Cuca Trader aqui faz, em particular aqui, é o seguinte: é o que o Machado falou. Gente, dinheiro na plataforma não rende, tá? Não rende. É. O que rende é você sacar esse dinheiro, colocar no seu banco e ali você fazer uma aplicaçãozinha mínima de R$ 20, cara. Ele vai ficar rendendo todo dia ali, faz uma liquidez diária ali, sabe? E você vai depositando aquele dinheiro das operações e vai deixando aquele dinheiro render. O dinheiro no banco vai rendendo, suas operações vai tendo gain, você vai colocando dentro do seu banco nos seus saques, para quando chegar num dia de uma operação como essa, você também chegar e ter a oportunidade de falar assim: Machadão, é o seguinte, cara, se você depositou R$ 1.000 e você está disposto a perder 1.000, cara, na boa, eu também estou disposto, estou com você, vou operar junto, vamos embora, vamos para cima. É assim. A construção, a consistência, é o que eu costumo sempre falar em algumas lives que eu abro. A consistência não está em um cara hoje começou com R$ 1.000 e hoje o cara está com R$ 10.000. Ele está consistente. A consistência, ela é todos os dias. A consistência, ela é diária. É você não operar. É você saber que não tá bem para operar. Não adianta. Se você entrou no gráfico, porque às vezes a gente não percebe. Olha o que eu vou falar agora. Vou operar. Vou abrir o gráfico. Tô aqui analisando. Pá, beleza. Olha só. Já passei 1, 2, 3. Que tá travando aqui essa desgrama. Já passei alguns gráficos. Não achei nenhuma oportunidade. Mesmo assim eu quero continuar. Vou continuar olhando para ele. Para quê? Aí você vai, beleza. Aí você entra na operação. Aí você olha a oportunidade e a oportunidade passa. Passou, puf, sumiu. Aí você vai ficar procurando outra. Igual um maluco. Cara, esse não é o dia de você operar. Não adianta. Aí olha só. Aí você vai e acha uma operação que dá loss. Ó, você querendo recuperar, já ficando com raiva. Você sabia que não era. Aí bate aquela coisa dentro de você. Porra, não era pra eu operar. Você sabe. Você sabia que não era pra você buscar operação ali. Tá dentro de você. Só que vai ter momento, gente, que essa percepção de saber que aquela hora, às vezes é só a hora, não é nem o dia, é só aquela hora, não é pra você abrir operação. Não é pra você analisar nada. É pra você não operar. Você pode até estudar. Você pode até buscar uma leiturazinha, estudar sem clicar. Mas esse momento de você saber, é só você que vai conseguir fazer isso. Você sabe que tem uma dica, né, que eu dei numa live que eu abri, acho que foi semana passada com a galera. Eu não lembro, acho que foi semana passada. Eu dei uma dica que é o seguinte: quando vocês não dormirem bem, cara, não opera. Porque o fato de não dormir bem já é um indício que você não está bem psicologicamente, né? Perfeito. E outra coisa, não queiram, cara. Eu tô falando isso, o Machado sabe disso, o Price está aí também, até fiquei feliz de ver ele aí. Ele sabe disso também. Eu acho até que ele já ter saído. Quando eu comecei a operar, eu enxergava as operações como uma luz no fim do túnel. Opa, vou ficar bem de vida agora. Mas não é o ficar bem de vida agora, é ficar bem de vida há um tempo à frente, né? Porque a gente não pode ser imediatista, eu quero hoje, eu quero agora. Não, as operações é um projeto ao longo prazo, não curto prazo. Se for curto prazo, eu falo sempre isso em live, cara, se for para perder dinheiro, faz um Pix para mim, pô. Sabe, eu acho que o que o Machado tá falando hoje, cara, é muito top. Machado, vou ser sincero para você, eu realmente concordo contigo, cara, eu nem faria operação, porque só a aula que você deu agora, cara, você tá maluco, até abriu a minha mente. Não, eu vou voltar mais tarde de noite, provavelmente.
Eu vou mandar Eu ando durante o dia. estudando, Hoje eu eu não ando vou operar, não, estudando agora não. muito. Sim, eu ando estudando muito compradores e vendedores, mente, né? Eu ando estudando muito a mente dos Big Shark, né? Uhum. É, eu consigo hoje enxergar no gráfico aonde eles estão, qual forma que eles entraram e se eu entro ou não, porque assim, cara, eu tenho R$ 100, cara, os caras tá operando com milhões, pra que que eu vou contra ele? É, Não, vamos a favor dele, pô, vamos operar junto com os caras, é sabe? verdade. O Machado acabou de falar aí, entendeu? Pô, depois que eu gravei, é que eu percebi que ia dar loss, por causa daquela venda, daquela vela de força de compra, que ela fez a defesa. Então, quem que fez aquela defesa? Cara, foi os grandes players. Pô, se ele tivesse sacado isso antes, ele não tinha entrado de venda, ele tinha entrado de compra. Ele ia Com surfar com os certeza. caras. Com toda certeza. Absoluta, absoluta. É Absoluta. isso, então é muito top, cara. Ó, eu marquei hoje, Machado, só para você ter uma ideia, eu tinha Ah, colocado lá no grupo lá hoje lá, que a ah. gente ia fazer uma live hoje às 14 horas, né? Beleza? Cara, não, eu tinha colocado lá. Cara, mas eu vou falar uma coisa para você, mano. Eu não vou abrir às 14 não. Por Eu quê? vou deixar o pessoal estudando para abrir quando Ó. você for abrir lá, cara. Eu vou esperar você abrir para a gente abrir junto e para a gente, todo mundo aqui que está empenhado aqui, cara, estudar junto. Nós somos em 12, vai ter mais gente Vai ter mais gente que eu vou falar pro pessoal, vou divulgar. Mais tarde a gente vai Não, abrir. Vou abrir mais tarde. porque é top, né? Nem sempre, gente, nem sempre é sinal, né? É isso, ó, isso daí vale muito mais do que um sinal, cara. Eu não tô, eu vou repetir, eu já falei milhões de vezes. Ó, eu vou falar de um exemplo. Teve um cara que ficou chateado comigo, mas eu não tenho nada a ver ter ficado chateado. No final, em dezembro, foi de dezembro para janeiro, foram 20 dias de operações. 20. Aham, 20 dias. Foi quase seguidos. sim, Só foi o win, galera. Teve dia de empate e teve dia. Não, eu não saí estopado nenhum dia. Teve é lote, bom. teve, mas estopado. Ninguém que entrou comigo saiu. Foram 20 dias. E acho que foi no 18º dia um cara se estopou. No lote que eu tomei. Só que ele entrou com a Nossa, banca toda. puta merda. Ele, pô, Machado, eu tomei loja. Eu digo, cara, você tomou loja junto comigo? Foi. Mas eu quebrei, velho. Como você quebrou? Se depois Ninguém eu, quebrou, só você? se depois eu ainda peguei mais 2 operações e saí positivo. Olha que engraçado, né? Ah, eu entrei É, com a banca toda. Eu falei, bem feito. ué. Mandou mensagem pra mim, eu mandei um áudio. Cara, bem feito, me desculpe falar, mas é bem feito você ter entrado com a banca toda e ter quebrado. Eu Você deixei não claro, eu entendeu, deixei você não claro. entendeu o que eu Se falei. você, se você tá entrando na operação, a responsabilidade é sua, não é minha. Problema E seu. Vai ele entrar não comigo, é entendeu o que problema você falou. seu. Oi? Ué. Ele não entendeu o que você Não falou. Ele posso não fazer entendeu nada, o cara. projeto. Ele não É, não entendeu o projeto. posso fazer nada. Aí eu decidi, eu falei, não vou abrir todo dia pra operar, não. Quando eu dar entrada, vai ser um ou outro, deu loss, paciência, não quero nem saber. Não vou mais, eu tava abrindo todo dia, galera. Eu postei no Instagram, todo dia eu tava postando. Hoje foi empate, hoje foi game. Eu tava postando todo santo dia. Um monte de gente entrou também junto. Um monte de gente, teve gente que fez 500 conto em 3 dias, pô. Mas eu não te falei, Machado. Eu não te falei que eu fui abrir uma. Eu fui conversar com uma galera numa live, e aí a galera falou assim que não tinha, não existia nenhuma possibilidade, era irreal você gerenciar uma banca de R$ 100. Isso era mentira, que não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu falei assim, meu amigo, pelo amor de Deus, o gerenciamento, pouco importa o valor que você vai fazer, é o gerenciamento, é a disciplina. E eu não fui lá, eu mostrei para você, eu mostrei o print da minha Eu caderneta. lembro, eu Eu lembro, eu coloquei lembro. R$ 100, cara. Eu coloquei R$ 100 com 3 dias, eu estava com R$ 282, gerenciando R$ 100. Sabe? As pessoas não podem ter essa ilusão. Por exemplo, a gente que está aqui, a nossa realidade hoje, pessoal, ela é diferente, com todo respeito, ela é diferente da do Machado. A gente não pode entrar com os mesmos valores que ele entra. O cara vai entrar com 500 conto. Mas como é que eu vou entrar com 500 conto, cara, se eu só tenho 500 conto? Ah, vou entrar com 50. Mas as Pô, pessoas elas ficam de olho no que o Machado está entrando, no valor que ele está entrando, no valor que ele vai ganhar. Meu, eu vou entrar com 500 conto porque eu vou ganhar 400 e poucos reais. Não, cara, mas você só tem 500. Você entra com 50 e ganha 45. exatamente. Já ganhou. E outra, né, Exatamente. Machado? Não é porque você entrou em loss
que você não saiu positivo, que é o que eu canso de falar. Poxa, mas como é que pode? Você tomou loja e saiu positivo? Você bateu a meta? Igual teve algumas pessoas. William, como é que você toma loja e bate meta? Porque eu tenho uma meta de tomar loja. Exatamente. Eu posso só tomar. Tipo, eu hoje, Cuca, eu posso tomar um loss de R$ 100 por dia. Se eu passar de R$ 100, eu já quebrei minha banca. Mas se eu tomei loss de R$ 100 por dia, opa, eu bati minha meta de loss. Então eu não opero mais, eu vou operar só no dia seguinte. Bateu É a assim, meta de loss, exatamente. bati a meta de loss. E Exatamente. a meta de gain? A meta de gain é R$ 200 o dia. É assim que funciona. Você só vai evoluir quando você mudar sua mentalidade. Exato, é Você mindset. só cresce quando você muda o mindset, não tem outra alternativa. É Tem outro. 90%, é 90%, operacional é só 10. É, 90% mindset, disciplina e foco. 10% é operacional. sim, 10% é operacional. Você pode tomar 5 loss e sair positivo. Por quê? exatamente. Porque você está com a meta desses 5 loss. Você determinou essa meta de loss. É assim, gente. Foi. Você. Ah, eu quero ganhar, ganhar, ganhar. Então, tomei loss, tomei um, tomei dois e pronto. Quebrou o banco, ficou doido, perdeu tudo, acabou. Ah, ganhei, ganhei, legal, tá, beleza. Você determinou quanto você, tá, se você quer ganhar. Você determinou quanto você está disposto a utilizar e perder, no caso. Porque é fatalidade. Você perde mesmo, não tem jeito. Então, tô Sim, determinado a tomar 2 loss. E outra, olha só o que aconteceu. Nessas lives, eu falava, gente, era sempre 2 entradas. Galera, 1-0 eu já tô saindo fora, viu? É 2 entradas, 1-0 eu já tô bem. Falei, e eu sim. tava dando entrada de 500 conto. Às vezes de 200, 300. Comecei com banca baixa no início, depois eu aumentei. E 1-0 eu tava saindo fora. Eu tomava um loss. Olha que interessante. Eu tomava um loss a primeira entrada às vezes, a segunda eu ganhava. Você dobrava mais tarde pra ficar positivo? Algumas vezes eu fiz, mas a maioria das vezes era o mesmo valor. Porque eu precisava saber que eu não estava ultrapassando perda nem ganho. Se eu É. passar no ganho, tudo bem, tá tudo certo. Mas se eu tomasse loss, eu ia tomar com valor dobrado? Se eu tomasse outro loss, olha só, meu stop de loss sendo ultrapassado em questão de valores. Então, Sim. eu tô disposto a tomar 2 loss. Um de R$ 10, o resto de banca toda. Que porra é essa, velho? Não pode. Você tá doido aí. Isso não A conta nunca vai existe. fechar, ué. Você tem 500 conto na banca. Tô disposto a tomar 2 loss. Um de R$ 10, um de 490. É, Oxente, não tá existe doido. isso. Não tem cabimento isso, porra. Isso é O loucura. Daniel, o Daniel foi com a Machado, cabeça até para e trás tem aí, aquele ó. negócio, né, interessante. O Hã? cara tem medo de aumentar a mão para ganhar quando tá ganhando e tem uma coragem medonha quando tá perdendo. O cara bota a Vixe, mão todinha. que coragem é essa, velho? Quando você toma loja, você quer recuperar, você enfia tudo, bicho. Isso é coisa de louco, meu irmão. O cabo assim, é igual bebo. O bebo não se transformou, ficou rico, ficou forte. É a mesma coisa, velho. É a É mesma bem. coisa. Você é incapaz de botar R$ 50 pra dar entrada. Toca a banca de 300, 350. Cara, você toma um lote de 20 e você bota 100. Mas por que loucura é essa, velho? Então, É surreal, né? é sobre isso, tá ligado, gente? É sobre isso que a Sim. mudança vem, que a evolução, a consistência ela chega. É diante dessas ações, desse reconhecimento, dessa atitude. Atitude. Estopei, estopei, acabou. Atitude de, ó, eu tenho o poder do saio fora, ó, mercado, tchau. Vou fechar, levantar da minha cadeira e desligar o computador. Eu tenho o poder do saio fora. Ah, alguém te irrita, Machado? Não, porque eu tenho o poder do saio fora. Se alguém começar a querer brigar comigo, eu já tô dando as costas, já tô vazando. Não quero nem saber. A mesma coisa é o gráfico. Se essa merda tá me deixando estressado, ó, caminho da roça. Vai lavar as cuecas, vai lavar um banheiro, vai fazer outra coisa. Se tá com tempo livre, mas vai ficar aqui insistindo, não. Vai fazer que nem eu essa semana, vai aspirar o tapete, pô. Tirar tapete, lava carro, vai fazer as coisas, vai ajudar a mulher a cozinhar, vai lavar os pratos pra mulher lá, vai guardar, arruma, arranca as coisas do armário, passa um paninho, depois bota tudo de volta no lugar. Ocupa a mente. Não fica estressado, focado, querendo obrigar o gráfico a te dar dinheiro. Isso não existe. Eu passei assim, alguns dias aí péssimos na minha vida. Foi horrível. Eu nem tava operando. Às vezes que eu entrava um dia, dois, uma, duas entradinhas, nem postava nada, nem gravei nada, porque tava um momento difícil na minha vida. Então foi uma perda que eu tive, mas já passou, graças a Deus, tá tudo bem agora. Então eu nem tava operando, eu entrava um dia, pronto, fazia uma entradinha e saía. Entrava 2 dias, pum, às vezes eu sentava, gente, às vezes eu sentei aqui, ó.
Abri o gráfico e ficava, vou operar. E assim eu continuava. E vou operar porra nenhuma, vou embora. Eu sei que eu vou perder se eu entrar. Fechava o gráfico e saía. Aí às vezes eu vinha pro computador, tudo fechado aqui, eu vinha direto pro jogo. Abri jogo, vou distrair a mente. E ficava jogando aí meia hora jogando, uma hora jogando. Entrava na live com a galera pra gente jogar, compartilhava a tela. E pá, tiro, porrada e bomba. Prrr, distrair a mente. Faz isso. Faz isso. Você Desfoca. precisa. O gráfico, essa zorra, ela não dá pra. Você não tem que ter tristeza com isso. Vamos lá. Você passou anos sem conhecer o mercado, sem conhecer gráfico, sem conhecer nada. Não tinha lucro nenhum diante disso aqui. Aí essa merda vai aparecer só pra te trazer perdas? Não, pô. Não É tem melhor ganho, mas continuar também não tem. sem. Ó, não tá tendo ganho, mas também não vai ter perda. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Isso aqui não vai ficar me tirando dinheiro, não, caramba. Isso aqui é pra me trazer. De algum jeito ele vai me trazer. Devagarzinho, aos pouquinhos. Rapaz, para pra pensar. Você não tinha nada. De repente tá fazendo R$ 100 no dia. Um dia você conseguiu fazer R$ 100. Você não tinha merda nenhuma. É referente ao gráfico, tá? Tô falando, não tem merda referente ao gráfico, não na vida. Mas referente ao gráfico, você não tirava nada dele. Aí de Sim, repente um dia você botou lá 100 conto. Olha, fez mais 100. Ih, menino, que delícia. Olha você, ficando bem, de boa. Mas você vai ficar botando e quebrando, botando e quebrando, botando e quebrando. Não. Meu amigo, você vai perder mulher, você vai perder tudo. Foi o que quase aconteceu comigo. Quase, sim. quase. Eu fui pra psiquiatra, meu irmão, tomar remédio controlado, ficar maluco, sem dormir, fiquei doido. Até o dia que eu parei. Falei, rapaz, esse negócio tá tentando me destruir. Quer dizer, eu tô me destruindo com isso. Porque ele tá aí, ó. Não é ele que tá fazendo nada. Ele tá rodando 24 horas aí, eu abrindo ou não, ele tá existindo, ele vai continuar existindo. Ele não vai me influenciar em nada. A única coisa que vai fazer é o quê? Eu vou usar o conhecimento que eu tenho pra poder fazer dinheiro nele. Só isso. Só isso. E não tem outra conversa. Não tá bem, não opere. Só tá perdendo. Pô, Machado, tô botando dinheiro, só tô perdendo. Pare de operar, pô. Pare de botar dinheiro. Sim. Estude mais. Estude mais. Pô, Machado, já, bicho, já tirei dinheiro, sei operar. Cara, mas eu boto, eu quebro, eu alavanco, eu quebro. Procure saber o que tá acontecendo. É. Procure identificar o erro. Não permaneça. Pô, beleza, errar uma vez, ok. Errou duas, a gente até tolera, mas a terceira vez, pelo mesmo erro, cara, não, 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 não. Você vai ter que parar. Ah, mas isso vai fazer isso, é isso que vai mudar a minha vida. Tá mudando pra pior. E vai continuar piorando mais Ô, ainda. ô, Machado, aconteceu um negócio recente agora comigo, há uns meses, e até compartilhar aqui que ajuda bastante essa parte do psicológico, né? Uhum. É, nós dois já se conhecemos há um tempão e tudo, Sim, sim. Muito e, tempo. e assim que acontece, né? Sempre que eu operava, sempre era com valores baixos, né? Sempre eu tirava ali da conta ali do dinheiro de casa, sei lá, R$ 60, R$ 100, R$ 200. Sim, sim. Mas esses valores que eu tirava, apesar de serem baixos, não serem valores que eu perdia, mas não influenciava muito nas minhas contas de casa, Perfeito. eu ainda se considerava, eu ainda considerava uma perda que emocionalmente me abalava. Uhum. Mas eu não percebia isso, né? O que aconteceu? Recentemente, tá com alguns meses, eu comecei a fazer uma renda extra em outro canto. Um negócio mais tranquilo e tudo, mas eu consegui fazer uma renda extra em outro canto. E com essa renda extra, eu comecei a pegar uma parte desse dinheiro da renda extra que não fazia parte das minhas contas e nada, eu comecei a colocar no mercado de novo, Uhum. né? E aí, cara, bicho, tipo assim, a mente ficou muito mais tranquila. Você operou sossegado, não foi bem em paz, não foi, velho? Oxe, assertividade alta. E quando eu Sabia? queria parar, eu parava. Quando eu perdia, eu parava. Quando eu tava ganhando, eu parava. E Isso. tudo pelo que a mente mudou, assim, tipo, ó, isso aqui não vai afetar mesmo, não vai de jeito nenhum afetar nada. Aproveita. Então, tipo assim, eu comecei a notar que a minha ansiedade aumentou, assim, dobrou, triplicou. Eu comecei, tipo, parar de ficar pegando todas as operações, porque como a gente falou aqui, eu já tenho, já, a gente já se conhece há muito tempo, então todos os assuntos de lógica do preço eu já vi, revi, Isso. reli, estudei, parei para analisar, adaptei, fiz várias coisas, né?
Então, o que acontece hoje, eu tinha muita dificuldade que eu queria ganhar logo, então eu não esperava aparecer, que tu chama de leitura padrão, né? Tu Isso. usa muito essa palavra hoje, É. leitura padrão. Eu não esperava, porque todas as leituras eu tinha na minha cabeça. Então, toda nova posição, opa, retraiu, vai reverter. Eu pegava a versão, o bicho continuava. Uhum, uhum, Aí, opa, arrematou nesse cantinho aqui, eu não observava muito porque tava apressado com alguma coisa, aí a bicha revertia. uhum. Aí, tipo, quando aconteceu isso, eu peguei, não, hoje eu vou ficar só em reversão, só em segunda do movimento ali, quando tiver um arremate, ou uma terceira do movimento. Pronto. Mudou o negócio, o game é outro, a assertividade melhorou 100% Uhum. e a mente também Parabéns. ficou bem mais tranquila, entendeu? Show de É bola. como, é como você falou aí, tipo, eu às vezes olho pro mercado, eu passo 10 minutos ali olhando pra ele, ele não me ofereceu nada, nada com nada, eu digo, tá bom, aqui pra mim já não presta, daí eu entro, uma outro horário eu entro. É isso Dá fé, aí. É quando dá isso. fé muda tudo. É isso aí. E Essa. o bom disso aí, entrar no mercado e não operar, é só as análises já é um grande estudo. Só ficar analisando já é um grande É porque aprendizado. existe um problema muito grande no mercado, que é quando você entra pra querer ganhar dinheiro. Isso. É muito forte isso aí. Que você está obrigado a ganhar dinheiro. É muito forte. Agora, quando você está operando tranquilo, que não, meu dinheiro ali tá guardado, a minha conta ali, né? Que o Cuca tava falando, você vai depositando e quando a festa tem 3 mil na conta. Você tá tranquilo para operar. Você É isso mesmo. perde, mas você consegue parar, entendeu? Quando você tá operando para ganhar com a pressão de ganhar dinheiro, meu amigo, Aí é Você fumo. mesmo fica se obrigando, né, cara? Você mesmo é, fica fazendo. meu Não, eu amigo. tenho que fazer, é obrigado. Mano, passei muito por isso. Só quando eu consegui relaxar, que eu já tava com a empresazinha já formada, eu fazia um dinheirinho no mercado, eu começava a tirar e tal, e tirar e tirar. Aí foi que eu também, aconteceu mesmo com isso com o Daniel. Aí eu comecei a o quê? A usar um dinheiro que, nossa, cara, meu Deus, que delícia, que como é bom operar, entendeu? A gente tem que fazer disso algo satisfatório e não algo que vai te trazer as ruínas, a dor, o sofrimento. Cida fala muito isso nas lives. Vocês Sim. têm que participar das lives de Mindset. Precisa Olha, é participar. uma obrigação, eu digo a vocês. E vocês têm que ser obrigados a assistir as lives de É Mindset, pô. uma convocação isso daí, É, cara. É uma pô. convocação, cara. Essa semana a gente vai fortalecer. Vamos fortalecer. Essa semana, a partir de segunda-feira, a gente vai fortalecer no estudo em si, tá? E o mindset vai ser pesado. Vai ser forte. Vou ver Vai ser até. Tem Cuca aí que a gente vai alinhar os dias e horários e a Cida pra gente fortalecer. com Peço certeza. para que quem passou por experiências participe e mencione-as. Para que Boa. todos possam tomar como exemplo de superação. Né? Bom dia, rapaziada. Ô, E aí, Jorjão! Eu tava Machadão? ali procurando aqui, velho. Aí, Eu tava aqui mais cedo procurando seu nome, velho. Eu acabei de chegar aqui, já Aí, ó. peguei tudo de andando aqui, e eu, pelo jeito, eu já peguei a janela. Fala, pai. Cara, é assim, ó. Eu acho que a maior dificuldade da galera, e eu acredito que a grande maioria que já passou por isso, é o que o Daniel falou aí. É você entrar e já querer fazer dinheiro. Porque o cara, ele começa a ver umas lives de uns gurus aí, o cara faz 5 mil no dia, 15 mil no dia. Hum, E aí a rapaziada acaba se iludindo, porque acha que fazer uma banca, colocar uma banca de R$ 60, ele vai fazer 30 mil no dia. é. Então, cara, eu falar a verdade pra vocês, já há 3 anos no mercado, já conversando com muitas pessoas, você acaba identificando que todos, sem exceção, a grande maioria entra no mercado para fazer dinheiro. E é onde o camarada toma a lapada, velho. Que ele se ilude, ele começa a achar que ele vai comprar o Audi, ele começa a achar que ele vai pegar a BMW, vai comprar morar em áudio. Alphaville, vai morar em Santa Catarina. O cara começa a imaginar. Vai sair do país. Porque o cara começa a ver vídeo e ele começa a pegar o YouTube e pega a sala de sinais e faz a preula toda. E quando ele vai cair na realidade dele, mano, o cara já tá com o coração quase infartando, É tá quase verdade. biruta, já quebrou uns 2 notebooks, uns 2 celulares porque a operação não deu certo, sabe? Então, eu peguei o bonde andando agora aí, do Mindset, porque isso aconteceu comigo, pô. Sabe, eu conheço o Machado há 2 anos e eu posso falar que eu conheço porque às vezes a gente liga um pro outro e a gente conversa, troca uma ideia, Uhum. sabe? E, cara, e como é
imprescindível, como a gente falou semana passada, né, Cuca? Você tá com a mentalidade psicológica alinhado. E alinhado não é no trade, não, pô. É verdade. Alinhado com você mesmo. Verdade. Verdade. É simples assim. A pessoa, quando a gente fala tá alinhado, a pessoa imagina que é você tá alinhado com o trade. Pô, eu conheço nova posição, eu conheço o comando, tá tudo alinhadinho, eu vou lá. Não, cara. Não é isso, não é sobre isso. É sobre você estar alinhado com você mesmo. Como que você tá com você mesmo, cara? Sabe, questão de merecimento entre você mesmo. A pessoa, eu vou falar por experiência própria que eu já dividi isso com o Machado. Cara, quantas vezes eu já entrei na operação, já entrando com a mentalidade que eu vou perder? Verdade. Cara, quantas vezes não foi nenhuma nem duas, não, pô. Você faz a operação. Olha, eu sou uma pessoa, particularmente, que eu no início eu errei muito. Eu nem analisava. Eu via a movimentação da vela, já entrava. Pau! Hoje eu analiso. Cara, eu vou lá atrás do gráfico. O Machadão ele meio fala assim: aqui não tem nada de interessante. Lá para trás não interessa. Mas eu, particularmente, cara, eu vou colocar. Eu venho de comando lá atrás, eu vou colocar lá atrás uma linha no comando. Por quê? Já aconteceu de fazer entrada e mandar no grupo, e o pessoal fala assim: ó, olha o que aconteceu lá atrás. E eu não tava alinhado com isso, pô. No meu coração, na minha mente, eu quero é que se lasque, eu tinha que ganhar essa bexiga. Aham. E tinha que ser verde. Eu quero saber porque foi vermelho. Eu brigava comigo, eu brigava com o gráfico. Mas quando eu comecei a entender que a minha mentalidade, ela tem que estar alinhada com o meu psicológico, eu tenho que estar com o meu espírito muito calmo, mano, muito tranquilo, para vir para cá, como o Danielzão falou aí, ó. Eu não quero nem saber se eu vou ganhar ou não vou ganhar, vou aqui fazer análise. Se der entrada, pô, maravilha, eu ganhei. Isso aqui não vai me fazer diferença, porque a grande sacada é quando você fala para a pessoa assim, ó, você tem que entrar com dinheiro que não vai te fazer falta. Mano, o cara não vai entender isso aí, pô. Ninguém. Ele não vai Vocês não entender. entendem de primeiro momento, não. Ele não vai entender, ele vai falar, que bexiga é essa? Como que o dinheiro não vai me É. fazer falta? Cara, se eu colocar 60 conto aqui, eu perder 60 conto que eu tô lascado. Não, não é isso, pô. Você vai entrar com um dinheiro que ele não vai te abalar, pô. Não vai abalar seu sistema nervoso. Não vai fazer diferença pra você, porque o camarada precisa entender. Eu tô falando de banca de R$ 60, eu não tô falando uma banca de 500, de R$ 1.000, eu tô falando de 60. Porque a grande maioria, galera, ela entra com a banca de 60. Na ilusão de levantar uma banca para 1.000. 10 mil, 20 Exatamente. Então o mil. camarada começa com 60. Então esse 60, querendo ou não, ele podia falar assim, pô, podia comprar uma pizza. Mas não, eu vou colocar aqui. Mas ele precisa entender, e cara, que ele vai fazer uma entrada de R$ 5 e vai voltar para ele R$ 4. A pergunta que eu faço para algumas pessoas é, em termos de investimento, o que que você investe e te retorna 80%? Nada. Nada mesmo. Cara, você pode ir para bolsa de valores, nada, cara. Você pode ter milhões em bolsa de valores, o Cuca pode falar isso aí melhor do que eu, que ele conhece mais do que eu. Cara, te Todos, volta pouco, mano. tem 500 milhões de bancos, nenhum faz isso. Ninguém faz isso. Eu tenho um aplicativo que você escaneia a nota para você ter cashback. É só um exemplo aqui, ó. Eu fiz uma compra esse mês, deu R$ 680. E aí eu digitei a nota. Cara, sabe quanto que voltou de cashback para mim numa nota de R$ 680? Hum, 20 centavos. Numa compra de 680 conto, me voltou 20 centavos de cashback. porra. Depois eu quero falar sobre isso também, hein? Tem um exemplo. Sabe? Então, aí você vai fazer uma entrada de R$ 5, que vai te voltar 85%, R$ 4,86. O camarada não sabe nem ler o gráfico direito. O camarada não tá com a mentalidade psicológica alinhada. Aí ele quer colocar R$ 5, uma banca de 60 e fazer 1.000. O cara não ganhou nem 4. Ele não se satisfaz com R$ 4. Ele só vai se satisfazer se ele perdeu 60. Como o Danielzão falou aí, o cara não consegue ganhar 5, não se contenta em perder 5 e quer perder os outros 55. Pô, velho. Então, hoje, eu acho que o maior desafio no nosso grupo, com a rapaziada que tá lá, que tem uma rapaziada nova, né, com as pessoas que a gente conhece, é mostrar para as pessoas que os 10 mil, ele vai vir, pô. Mas ele é consequência da sua caminhada, da consequência do teu pensamento, da tua mentalidade, de como você está com você mesmo, sabe? Não é ganho instantâneo. Cara, bota uma projeção. Eu vou colocar R$ 60, no mês eu vou buscar 200. Essa é a realidade, pô. Essa é a realidade, é Quando isso você for mesmo. buscar 200, você vai tirar esses 200.
Cara, o conselho que até o Cuca falou sobre isso no vídeo passado, na semana passada, não é você pegar os 200 e gastar. Pega os 200 e coloca numa caixinha lá, que esses 200 é a sua banca, ou seja, você não tem uma banca de 60 a mais, agora você tem uma banca de 200. Aí você vai colocar 60 na corretora, mas a sua banca é de 200. Então hoje, os 60 não vai te fazer falta, vai te fazer falta o 200. Então, se você quebrar 60, cara, você vai ter 140 lá para colocar no outro mês ou daqui 15 dias. Então, a rapaziada precisa entender isso, sabe? Cara, hoje é meu aniversário. Parabéns! Oi, parabéns, meu irmão. Feliz aniversário. Deus lhe abençoe. Feliz aniversário. Amém. Faz um pix pra mim que eu te mando um presente. Peraí, cara de Eu, pau. eu hoje completo 51 anos, eu fui fazer uma caminhada de manhã e eu tava fazendo uma análise de mim mesmo. E eu tava conversando comigo mesmo. Falei, cara, a gente tá tão acelerado para ganhar as coisas, para fazer as coisas, que a gente está perdendo tempo de vivenciar coisas absurdas no dia a dia que a gente possa vivenciar. Cara, é um café da manhã com a família, Isso mesmo. é um almoço com a família. Pô, é ir na casa de um camarada fazer uma visita, na casa de um colega, na casa de um parente. Um Só que a parente. gente tá com a vida tão corrida, mano. A gente tá querendo as coisas tão rápido que, pô, eu, É. eu trabalho à noite, meu horário é noturno, é das 10 da noite às 6h48 da manhã. Cara, aí eu saio do serviço, aí eu venho pra casa. Se eu tô descansado, eu venho pro gráfico, vou Tamo operar, junto. aí vou descansar, e aí eu acordo 5 horas da tarde de novo pra ir trabalhar. Cara, eu não tenho vida. Aí eu parei hoje, analisei, eu falei, não, tá tudo errado, pô. Pô, não faça uma visita para um irmão, não faça uma visita para um colega. Eu não vou num bar ali conversar com os amigos, eu não vou num campo ver um futebol. Tudo é correndo, 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 correndo. Então, cara, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho, sabe? Na verdade, não é nem parar, é desacelerar. Uhum. Desacelera. Cara, e eu tive uma, uma análise bem rápida assim, Machado. Eu estava dirigindo e eu olhei o velocímetro do meu carro, da minha nave, né? Minha nave, a velocidade máxima dela é 200 por hora, é um Celtão. É 200 por Massa, hora. massa. Cara, eu nunca cheguei a 160. Quanto menos a 140. Aí eu parei para analisar e eu falei, cara, como que eu vou chegar a 140 num carro se eu não tenho habilidade para pilotar ele a 140? Não tenho habilidade para isso. A minha habilidade é para dirigir o carro a 100, 110. Porque passou de 110 a 140, quem gosta de dirigir em alta velocidade sabe que o carro fica leve. Exatamente. E cada Exatamente. movimento que você É faça no fatal. volante, se der um movimento brusco, cara, já era, acabou. É fatal. Você não vai ter habilidade para parar o carro, para segurar o carro numa curva. Então, a pergunta que eu me fiz e que eu faço para os meus queridos irmãos aí, companheiros traders, cara, você não acha que tá uma velocidade muito alta na vida, não? Ó? Você acha que não tem que dar uma reduzida para começar a analisar as coisas em sua volta? Até mesmo um trader, sabe? Saber o que está acontecendo, se está faltando alguma coisa para você poder ter grandes recursos, grandes recompensas. Porque a gente está querendo as coisas muito rápido, o tempo está passando muito rápido, cara. Se você analisar, pô, parece que faz meia hora que você deitou para dormir e já acordou, já é outro dia, Bem isso. sabe? Então, nós estamos deixando de aproveitar muita coisa. E como o Machado falou, essa bexiga, essa bomba desse trader aí, tá acabando com a vida de muita gente, pô. É, pô. Muito, muito, O muito. cara tá, e quando eu falo tá acabando, não é porque o cara tá tirando sua vida, não. Mas é que o cara tá ficando nervoso, tá descontando na mulher, tá descontando É, nos filhos, No tá gráfico, descontando tá no descontando no amigo, gráfico. sabe? Cara, isso aqui é pra ser uma curtição, mano. É pra ser, pô, você entrar aqui e você falar, mano, cara, eu vou estudar aqui hoje aqui, eu acho que hoje eu vou fazer um sem conta aqui hoje aqui. Só pra mim tomar uma cervejinha mais tarde, eu tomar um refri mais tarde, eu comer uma pizza, eu vou fazer sem conta aqui de boa aqui. é isso Não. aí. É O isso cara aí. entra no gráfico já querendo pagar todas as contas de casa, a parcela do carro, o seguro E do ficar carro. milionário. E, pô, eu paguei isso agora, eu vou ver uma casa lá em Alphaville, lá eu vou ver uma casa lá em Grana, Não, pô, calma, pô. É. Calma aí, pô. Calma, vai devagar, pô. Olha a experiência. O Daniel relaxou, buscou outro meio para fazer grana, supriu momentaneamente aquela coisa do gráfico. Depois olha para ele voltando pro gráfico É com louco, eu peguei isso aí pra mim, Danielzão, na com moral. a renda. É isso Eu aí, peguei pô. isso aí pra mim, pô. Ele volta com a renda top, confortável, para fazer outra renda naquele gráfico que ele achava que era a principal. Agora, presta atenção. Agora, o gráfico tem a possibilidade de tornar a renda muito mais superior do que todas.
Ô, Machadão, Ele tá na paz de já, velho. Ó, essa aqui vai ser pra você, pai. Ó, essa aqui vai ser pra você, ó. Você sabe que É, tem, essa vai ser pra você, pela paz que você transmitiu, pela evolução que você transmitiu aqui, pô. tem- Isso é de todo mundo pegar esse conselho, relaxar, buscar outros meios de ganho também e vir pro gráfico, ó, em paz. Usar ô, valores que Machadão, você pode usar. eu não lembro o nome daquele rapaz que é seu aluno. E, cara, e ele entrou no gráfico, ele tava operando na conta demo e ele não sabe que bichinho que ele fez, que ele saiu da demo e foi pra conta real e ele trabalhando na conta real como se fosse na demo. Quando ele foi perceber, ele fez 2.000. Foi o Marcos, velho. Foi o Marcos. Rapaz, ele ficou tão nervoso depois que ele viu, que ele me ligou nervoso. Eu falei, o que foi, homem? Rapaz, ele me fez chamar de vídeo, ele tava pra botar os bots pra fora. Ele, Machado, velho, eu pensei que eu tava na conta demo, Machado. Eu não reparei, porque tem corretor que assim, a Cotex, até essa Stock te faz isso. Você sai, desloga, quando volta, volta na conta real. E ele tava estudando e treinando na conta demo. Só que ele, simplesmente, ele voltou, não reparou, começou a tá... Cara, acho que ele pegou 4 entradas de 500. O cara fez R$ 2.000. E ele só tava com, acho que foi 600 ou foi 700 na banca. Quando ele olhou, ele gelou, ele pediu saque na hora. Tinha 2.000 e tanto, quase 3.000 na conta. Aí me fez chamar de vídeo branco. Falei, qual foi, velho? É Marco o nome dele. Ele, Machado, eu fiz quase R$ 3.000 agora, velho, com 4 entradas. Eu falei, porra, comecei ele. Não, Machado, mas eu pensei que eu tava na demo. Quando eu fui olhar, eu tava na conta real. Se eu tivesse na conta real, eu tinha quebrado, Machado. Olha aqui, olha como. A mente dele fechada pra ganhar, né? É, E quando, exatamente. e quando foi pra demo, ele com a mente livre, olha, Limpa. ganhou o dinheiro. De boa, Cara, mente a na mente do paz. cara é tudo, bicho. É Dentro do trader é tudo. impressionante. Ele não estava sendo pressionado por ele mesmo na conta demo. Ele não tinha pressão. Ele só clicou. Olha, não, sabe o que é o mais importante disso? Ele só estava preocupado em acertar, analisar o operacional, o estudo, o conhecimento. E ele viu, não, ele tá de boa. Ele agora já tá, nossa, ele tá bem de boa. Depois disso, ele melhorou muito, muito, que ele caiu na real. Que era só a mente. É só a mente. Entendeu? Então a gente Você tem que sabe trabalhar que esse lado. É muito, muito fantástico isso. É impressionante. Então, voltando ao assunto. As aulas de mindset, elas precisam ser participativas. Às vezes Cida só fala, ninguém pergunta nada. A gente vai abrir espaço e vocês vão ter que falar agora. Comentar, contar casos, perguntar, e eu vou fazer isso, eu posso fazer isso, como eu faço isso? Ela e Cuca, os dois vão abrir espaço, e eu mesmo, para que todos possam interagir, para que todos venham, pelo menos uma maioria, começar a ter a mudança da mentalidade, de agora e de início. Todo mundo é capaz. Machadada nela. Ei, ei.